E aí, tudo tranquilo? Hoje então nós vamos fazer nossa última videoaula aí da sequência dos sólidos geométricos, né? Nós falamos no geral sobre os poliedros, falamos sobre os prismas especificamente, sobre as pirâmides e hoje nós vamos encerrar aí com os corpos redondos. Primeiro, eu queria trazer aqui, eu encontrei rapidamente aqui em casa alguns exemplos de sólidos geométricos que são desses formatos aqui hoje. Este é no formato do cilindro, ó, uma latinha de tinta, tem a pequena, tem a maior também, né? No formato de cilindro, que é um dos objetos mais utilizados aí. Temos aqui, ó, bola, né? No caso, uma bola de futebol, tem bola de basquete, bola de vôlei, bola de handebol, bola de tênis, bola de ping-pong, que são nestes formatos. O que a gente vai ver é que os nomes específicos de cada um, né, algumas características que nós temos, tá? Por exemplo, vamos começar aqui com o mais famoso deles, que é o cilindro, né? Famoso porque é o seguinte, galera, temos muitos objetos no dia a dia que tem o formato de cilindro, tá? Por isso a gente chama de famoso, né? Não é que ele é famoso, faz um filme, né? Mas é que ele é muito utilizado. Então, aqui nós temos o cilindro. Essa esfera que está aqui dentro é só para demonstrar que ele foi construído encostando a lateral da esfera em cada face aqui, tá? Mas isso é o de menos. O importante é focar aqui no cilindro, no formato de fora. Bom, o que nós podemos ver sobre o cilindro? As bases, o cilindro tem duas bases, tá? E elas são no formato de círculos. Tá? Olha a diferença, né? A gente estava falando dos prismas, as pirâmides, os poliedros, que a base era um quadrado, um retângulo, um pentágono, um hexágono, um triângulo. Agora não, a base é um círculo, tá bem? A base é um círculo. Uma característica do cilindro é que ele tem duas faces planas, que são justamente as bases, né? Aqui uma face plana, aqui outra face plana. Então nós dizemos que o cilindro ele possui duas faces planas, apenas duas, né? Porque a lateral aqui ela é curva, ela é arredondada, então não pode ser considerada uma face plana. Nós temos uma variação bem grande de formatos de cilindros, tá, pessoal? Ó, tem esse que é o cilindro oblíquo. Veja que ele fica tortinho, né? Deixando a base aqui bem retinho, ele fica inclinado. Como que a gente sabe disso? Imagina que você vai pegar o centro dessa base e o centro desse círculo, né, que são as bases, e ligar os dois com uma linha ali, ele vai ficar formando com a base um ângulo diferente de 90 graus. Já esse, se eu pegar o centro da base de cima, o centro da base de baixo, e projetar uma linha, ela fica de pezinho, formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente chama de cilindro reto, cilindro oblíquo, que é o tortinho. Nós temos também bastante variação. Deixa eu ver se tem algum objeto aqui meio fácil. Olha aqui, ó. Tá uma latinha aqui que eu guardo as canetas. Isso também é um cilindro. Só que ele é um cilindro irregular. Por quê? A base de baixo não é do mesmo tamanho da base de cima. Elas são tamanhos maiores. Então mais para frente a gente vai estudar, por exemplo, volume, a gente vai estudar que espaço tem aqui dentro, quanto cabe de água aqui dentro. Nós podemos calcular desse tipo de cilindro, onde as duas bases são idênticas, são do mesmo tamanho, mas também podemos calcular o volume desse tipo. Então, por exemplo, um copo, né? Um copo, esse aqui já é mais reto, né? A parte de cima e de baixo, mas normalmente em um copo d'água comum, né? Ele tem exatamente essa característica de a base de baixo ser menor e a parte de cima, que é a boca do copo, ela ser um pouco maior, né? Mas não deixa de ser um formato cilíndrico, tá? Só porque ele é um cilindro irregular, por as duas bases não serem iguais, tá bem? Então o cilindro, um dos mais utilizados, mais comum aí, que nós temos sobre os corpos redondos, tá? Claro, corpo redondo, sabe por que chama corpo redondo? Porque rola, corpo redondo rola. É por isso que é chamado de corpos redondos. Não é necessariamente que ele é todo arredondado, né? Mas é porque ele rola, então é um corpo redondo. Cilindro, beleza? Guarda aí o nome, tá? Próximo que nós vamos ver é o cone. É o cone. O cone, temos muitas figuras utilizadas no dia a dia também, né? Muitos objetos.
mas eu acho que os dois que eu me lembro assim de mais comum é o cone de trânsito, né? Tem lá o cone, está tendo uma obra, uma pintura na rodovia, algum lugar assim, eles utilizam os cones, né, para marcação, né, pintadinho de laranja, com as faixinhas e tal, é o cone. E o nome cone de trânsito porque ele justamente é o formato do cone mesmo, né? Outra coisa muito comum, que eu acho que muita gente gosta, a maioria, é a casquinha do sorvete, né? Ele tem esse formato de cone, então o cone tem esse formato, você vai lembrar da casquinha do sorvete, tá? Característica do cone, assim como a pirâmide, na parte superior ele tem um vértice, é o único sólido geométrico da categoria dos corpos redondos que tem um vértice, tá? Aqui ó, pontinha, único. Aí ele tem uma face plana, olha a diferença do cilindro, que tem duas, né? No caso do cone, ele contém apenas uma face plana. Por outro lado, ele tem uma diferença que ele possui um vértice, tá bem? Os mais antigos aí vão lembrar que era muito comum antigamente, agora é muito raro de se ver, que a galera nas festinhas de aniversário de criança tinha aquele chapéuzinho, até a gente vê para comprar algumas vezes, né? Também é no formato de cone, tá? Então o cone ele tem a base que é um círculo também, ele tem um vértice aqui na parte superior e ele tem uma face plana, cilindro, duas faces planas, tá bem? Esse daqui, ó, ele é um tronco do cone. Então, imagina que a gente tem o cone inteiro aqui grandão, né? O que seria o tronco de um cone? A gente pega a parte de cima, corta, a gente pega uma faca bem afiadona, né? E ó, tirou aqui. A parte de baixo sobrou um tronco de cone, tá bem? Tronco de cone, tá? Vamos lá, o último e não menos famoso e conhecido não é bola, não é bola, né? Bola é o nome do objeto construído nesse formato. Este é uma esfera, nós chamamos de esfera, tá bem? A esfera ela é completamente arredondada, não tem nenhuma face plana, veja a diferença do cone, por exemplo, que tem uma, né? Ela é completamente sem faces planas, não tem vértice. Única informação que nós temos sobre uma esfera, nós podemos mais para ver se vamos fazer alguns tipos de cálculo como área e volume, é o raio da esfera. O que seria o raio? Imagina que ali no centro, bem no meio, tem um ponto. O raio vai ser um segmento de reta que liga lá do centro até encostar aqui na borda da esfera, em qualquer direção, em qualquer sentido. Tá vendo? Aquela parte que está em vermelho ali, ó, de ponta a ponta, é o diâmetro da esfera. Ele vai de uma ponta a outra na esfera, passando exatamente pelo centro. Tá? Isso aqui você usava mais para frente para fazer alguns tipos de cálculo. Tá? Bolas de futebol e bolas de tantos formatos, claro, menos aquela bola de futebol americano, né? Que ela é oval, bola de rugby, que acho que também é oval. Os demais esportes mais conhecidos aqui no Brasil, né? Eles utilizam a bola no formato de esfera. Então, resumidamente, sólidos geométricos, a categoria dos corpos redondos, ele só tem três. É fácil de lembrar que só três. As pirâmides têm infinitas pirâmides, porque tem uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, pirâmide decagonal, pirâmide pentadecagonal, pirâmide icosagonal, pirâmide de 35 lados, pirâmide de 70 lados. Não acaba nunca. Já os sólidos, corpos redondos, só tem três. Só três. Cone, cilindro, esfera. E acabou. Separando em ordem aqui, ó. Duas faces planas, uma face plana, nenhuma face plana. Fácil? As bases são círculos, a base é um círculo, não tem base, só tem raio. Facinho, né? E aqui o cone é o único que tem um vérticezinho aqui em cima. Beleza? Depois dá uma olhadinha aí na sua casa e você vai escrever nos comentários, do YouTube, você vai entrar lá no YouTube e vai escrever para mim aí como uma curiosidade alguns objetos que você encontrou na sua casa que tem o formato de cilindro, de cone e de esfera. Tenta encontrar pelo menos um de cada, tá bem? Se encontrar mais, pode postar, não tem problema. Beleza? Só pra gente ver como realmente nós temos muitos objetos na nossa casa, pode ser no quintal, sai aí pra fora, dá uma olhadinha, que tanto que tem, e pode anotar, e vamos colocar aí nos comentários pra gente ver
a quantidade que nós temos e às vezes nós não percebemos, né? Às vezes vai passando batido, você nem lembra, nem pensa direito, mas é muito comum termos objetos no nosso dia a dia construídos nos formatos dos sólidos geométricos. Valeu? Fechamos por aqui, brigadão, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula, nos vemos. Beleza?